Salve, salve, galerinha do sétimo ano! Esta semana nós vamos conversar sobre este tema: interpretação dos dados sobre a desigualdade social brasileira. Então, eu convido você para pensarmos um pouquinho sobre esta expressão-chave, desigualdade social. Queridos, esteja comigo, eu vou tirar a minha imagem para que não atrapalhe aí os slides, né? E conto com a presença de cada um de vocês. Muito bem, meus amados. O primeiro ponto a ser discutido é sobre a distribuição da renda entre a população brasileira. E pela imagem que você observa, você pode então ver que essa distribuição é totalmente injusta. Essa distribuição é uma distribuição irregular, desigual, e é sobre isso que nós vamos conversar. Então, veja, concentração da renda no Brasil. Grande parte da renda total gerada pelos trabalhadores está concentrada em uma pequena parcela da população. Poucas pessoas, elas são donas dos meios de produção, são donas do capital, né? São donas da renda no país, da maior parte da renda no país. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Os baixos rendimentos dos trabalhadores brasileiros são um retrato da concentração da renda no país. E aí nós temos essas imagens que trazem exatamente essa mensagem. A primeira imagem, você pode observar a desigualdade retratada entre aqueles que possuem o capital e entre aqueles que não possuem. Na imagem aqui do meio, a gente tem uma charge muito interessante. O senhor, ele certamente ouviu em algum local, na TV, em qualquer local, e ele chega em casa todo eufórico, e ele fala: mulher, a pobreza diminuiu no país. Aí a mulher dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para outro e pensa, e fala: onde? Por quê? Porque ela está sentindo a mesma coisa que ela sentia antes, as mesmas dificuldades, nada mudou na vida dela. Ou seja, a pobreza, se ela diminuiu, ela diminuiu de uma forma tão singela, tão pequena, que não atingiu a grande maioria da população pobre, né? E essa população pobre, ela continua então se equilibrando, né, à beira do abismo praticamente, diante de tantas dificuldades para se manter, então, num país com uma altíssima concentração da renda, como é o caso do Brasil. E aí, queridos, com relação aos salários, o padrão de desenvolvimento econômico, que historicamente se processa em nosso país, criou condições para que uma pequena parcela de privilegiados, e quem são esses privilegiados? Em grande parte são empresários, são políticos. Esses privilegiados, permitiu-se então a eles um acúmulo da maior parte da renda. Ou seja, esse desenvolvimento econômico permitiu a esses privilegiados um acúmulo da maior parte da renda, enquanto uma multidão de trabalhadores sobrevive com baixos salários. Queridos, o salário, então, para o trabalhador brasileiro é difícil de ser alcançado. Acumular como? O salário, na maioria das vezes, ele não é suficiente nem para as necessidades básicas. Ele chega, digamos que, em conta-gotas. Então, no ano que vem tem mais. Não sobe R$ 1 e pouco, sobe R$ 3, R$ 5, R$ 20. No ano que vem tem mais. Então, todas as mercadorias, né, elas têm um custo muito mais alto e esse custo ele aumenta numa velocidade muito maior do que o nosso salário consegue acompanhar. E isso tira o poder aquisitivo dos trabalhadores. Por lei, não pode existir trabalho
né, que seja então pago um valor menor que o salário definido, que é o salário mínimo. Mas nós temos muitos trabalhadores no país que ganham menos que o salário mínimo. Então, nós temos salários privilegiados, uns ganham muito, outros ganham pouco ou quase não ganham nada. Queridos, com rendimentos tão discrepantes, tão distantes, tão diferentes, a riqueza e a pobreza convivem em nosso país. Desse modo, a má distribuição da renda está refletida em vários aspectos da nossa sociedade, ocasionando os problemas de desigualdade social. E enquanto uma pequena parcela tem acesso à educação e à assistência médica de melhor qualidade, a moradias de alto padrão e a carros e bens de luxo, muitos trabalhadores vivem em condições precárias e de pobreza, enfrentando dificuldades para sustentar as despesas mínimas que garantam qualidade de vida digna, como os gastos com moradia, saúde, alimentação, vestuário e educação. Sabe-se que 14 milhões de brasileiros vivem em condições de pobreza. Muitos deles não têm dinheiro para comprar os alimentos básicos. 15% das moradias no país não têm abastecimento de água tratada e 34% não contam com rede de esgoto. E aí, o que se vê é exatamente uma imagem como essa, né? O que essas crianças, observando um mundo totalmente diferente do mundo delas, elas convivem com essa diferença, elas percebem essa diferença, e nesse olhar para esse mundo inalcançável, né? Pelo menos na cabecinha delas, né? O que será que essas crianças poderiam estar pensando? Elas têm um estilo de vida, um modo de vida que não foi escolhido exatamente, mas é um estilo de vida definido pelas circunstâncias. E elas olham para o horizonte e veem algo muito diferente. O que elas poderiam estar pensando? Então, vamos imaginar que elas estejam pensando o seguinte: que mundo é esse? Onde a fome assola, a dor desola, onde a criança chora. Que mundo é esse? Onde uns nada têm e outros com tantas notas de 100, local onde o mal vem vencendo o bem. Que mundo é esse? Eivado de desigualdades, onde impera a maldade, a África chora com tanta desumanidade. Mundo louco, onde as doenças só afligem os que ganham pouco, burgueses e governos insossos, terra sem igualdade. É uma poesia para fechar, então, o tema da nossa semana, o pensador Breno. Então, eu agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus, deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho e aguardo vocês numa próxima oportunidade.